Você já sentiu que algo invisível estava te observando? Que por mais que orasse, algo continuava pressionando sua vida, seu sono, sua casa, sua família, e a pior parte, você não conseguia explicar o que era. Só sabia que estava lá. Eu preciso te dizer algo que poucos vão ter coragem de falar com tanta clareza quanto eu vou falar hoje. Existe uma arma espiritual que a maioria dos cristãos nunca usou. Não porque ela não funcione, mas porque o mundo das trevas trabalhou durante anos para que você jamais descobrisse que ela existe. E eu sei disso porque, durante muito tempo, eu estava do outro lado. Eu era quem ativava as operações. Eu era quem monitorava os crentes. Eu era quem comemorava quando as orações não chegavam a lugar nenhum. Mas hoje, eu estou aqui. E o que eu vou revelar nesse vídeo vai mudar a forma como você ora para sempre. Se você tem sentido ataques espirituais que não cedem, se você sente que algo trava sua vida mesmo com oração, se nos últimos tempos seus sonhos mudaram, sua paz sumiu, sua disposição desapareceu, então esse vídeo foi feito exatamente para você. Não vou te pedir para gritar. Não vou te pedir para ficar acordado a noite toda. O que eu vou te mostrar é mais simples e mais poderoso do que qualquer ritual que o mundo das trevas já tentou usar contra você. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu creio no poder da oração, porque esse simples ato já é uma declaração que o inferno odeia. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Eu não cheguei até você hoje como alguém que leu sobre o mundo espiritual em livros. Eu não sou uma pesquisadora. Eu não sou alguém que cresceu na igreja e aprendeu sobre demônios pela teologia. Eu vim de dentro. E quando digo de dentro, eu quero que você entenda o peso real dessas palavras. Durante anos da minha vida, eu operei em práticas que hoje eu reconheço como porta de entrada para o reino das trevas. Comecei ainda jovem, atraída pelo que parecia ser poder, conhecimento, controle. Ninguém me apresentou aquilo como algo perigoso. Me apresentaram como tradição, como espiritualidade, como sabedoria ancestral. E eu abracei tudo aquilo com as duas mãos. Aprendi a trabalhar com energia, com intenção, com rituais. Aprendi a identificar pessoas, a observar comportamentos, a encontrar vulnerabilidades, e aprendi, acima de tudo, como o mundo espiritual funciona de verdade. Não como se ensina nos cultos, não como aparece nos filmes, mas como ele realmente opera por baixo de tudo que você vê com os olhos físicos. Eu vi famílias serem destruídas por operações que começaram em rituais silenciosos. Eu vi carreiras travarem, sem nenhuma explicação lógica. Eu vi relacionamentos ruírem, do nada. Eu vi pessoas saudáveis adoecerem de formas que os médicos não conseguiam explicar. E em muitos desses casos, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, porque eu estava dentro do processo. Mas teve um momento que eu não esperava, um momento que inverteu tudo dentro de mim. Eu estava no meio de uma operação direcionada a uma mulher cristã. Ela não era famosa, não era rica, mas havia algo nela que incomodava profundamente quem operava no mundo das trevas. Ela orava de um jeito diferente, e foi justamente nessa noite que eu comecei a entender que havia algo que eu nunca tinha visto antes, algo que vinha de uma dimensão que nenhum ritual nosso podia alcançar. Eu vou te contar o que aconteceu naquela noite em detalhes, mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O que me trouxe até aqui não foi religião, foi confronto. Foi ver com os meus próprios olhos que existe um poder que o inferno não consegue negociar, comprar ou destruir. E esse poder está disponível para você agora mesmo. Deixa-o te levar para dentro daquela noite. Porque o que aconteceu ali mudou não só a minha vida, mas a forma como eu enxergo cada batalha espiritual que existe por trás da vida de um cristão. Era tarde. O ambiente estava preparado, como sempre era preparado quando uma operação estava prestes a ser iniciada. Havia um silêncio diferente no ar. O tipo de silêncio que quem opera no mundo espiritual aprende a reconhecer. Um silêncio que não é ausência de som, é presença de algo invisível se movendo. O alvo era essa mulher. Vou chamar ela simplesmente de a intercessora, não porque era o nome dela, mas porque foi exatamente isso que ela se mostrou ser naquela noite. Ela não sabia que estava sendo monitorada. A maioria das pessoas não sabe, e esse é exatamente o ponto que o mundo das trevas explora com mais precisão. A ignorância não é fraqueza de caráter, é falta de informação. E informação
No mundo espiritual, é tudo. Quando uma operação é montada contra alguém, a primeira coisa que se verifica não é a força daquela pessoa. É a porta. Sempre existe uma porta. Pode ser algo que ela carrega do passado. Pode ser algo que alguém da família abriu gerações atrás. Pode ser um padrão de pensamento que ela alimenta sem perceber. Mágoa não resolvida. Meroante, orgulho disfarçado de autoconfiança. Qualquer coisa que funcione como uma fresta é suficiente para iniciar uma operação. E naquela noite, a operação estava em andamento. Tudo parecia seguir o caminho esperado, mas então algo aconteceu que eu nunca tinha experimentado antes naquela intensidade. A mulher começou a orar. Eu já tinha visto cristãos orando durante operações. Isso era comum. A maioria orava com emoção, com desespero, com lágrimas, e emoção sem direcionamento. No mundo espiritual, não gera movimento real. E barulho não ameaça nada. Mas o que ela fez foi diferente. Ela não começou pedindo. Ela começou reconhecendo. Havia uma ordem no que ela falava, uma estrutura que eu nunca tinha ouvido de um crente comum. Ela não estava lutando contra algo. Ela estava se posicionando diante de alguém. E esse alguém não era um anjo, não era um santo, era Deus. Mas ela o tratava de uma forma que eu raramente via, com reverência de tribunal. Como se ela estivesse entrando em uma sala, onde decisões reais eram tomadas. Não um quarto de choro. Uma corte. E foi nesse momento que eu senti, não consigo descrever com palavras humanas, o que aconteceu naquela dimensão. Mas vou tentar. Foi como se o ambiente ao redor dela mudasse de textura, como se uma fronteira invisível se formasse. E do nosso lado, do lado de quem operava aquela missão, houve uma interrupção. Uma trava, como se algo tivesse bloqueado o sinal. Monitoramento, falhou. Acesso, e eu nunca tinha visto isso acontecer de forma tão abrupta. Quem estava conduzindo a operação tentou redirecionar. Não funcionou. Tentou buscar outra entrada. Também não funcionou. E aí veio algo que até hoje eu carrego na memória com um peso que não consegue se apagar. Uma presença entrou no ambiente daquela mulher. Não era humana. Não era a presença dela orando com mais força. Era outra coisa. Era algo que veio de fora para dentro. Algo que foi enviado. Naquele momento eu entendi, sem que ninguém precisasse me explicar, que existiam seres operando a favor dela que não eram emocionais. Não eram reativos, eram funcionários de uma ordem que eu nunca tinha conseguido infiltrar, ou compreender completamente. E eles não vieram porque ela gritou mais alto. Eles vieram porque algo no jeito que ela orou abriu um canal que eu do lado do fora não tinha como fechar. Essa foi a primeira vez que eu vi de perto o que acontece quando um cristão ora com entendimento real do mundo espiritual, não com técnica aprendida em curso, com alinhamento, com posição, com consciência de que existem regras que governam o invisível, e que essas regras, quando honradas, movem coisas que nenhuma força das trevas consegue segurar. E a pergunta que ficou martelando dentro de mim naquela noite foi: por que ela sabe isso e a maioria não sabe? Escreve aqui nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais, porque se você está assistindo isso até aqui, algo em você já está sendo despertado. E o inimigo não gosta disso. Depois daquela noite, eu não consegui continuar como se nada tivesse acontecido. Algo tinha quebrado dentro de mim. Não foi imediato, não foi dramático como aparece nos filmes. Foi uma rachadura silenciosa. O tipo de rachadura que começa pequena, mas que com o tempo parte tudo ao meio. Eu comecei a observar com outros olhos. Continuei no ambiente que eu conhecia, mas agora com uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que aquela mulher era diferente? O que ela sabia que os outros não sabiam? E foi nessa busca silenciosa que eu comecei a entender algo, que o mundo das trevas nunca quer que chegue aos ouvidos de um cristão. O mundo espiritual funciona por lei. Não por sorte, não por intensidade emocional. Por lei. Assim como o mundo físico tem leis que governam tudo: gravidade, tempo, causa e efeito. O mundo espiritual também tem uma estrutura legal que determina quem tem direito a operar onde e como. E quando eu digo legal, eu não estou usando uma metáfora. Eu estou descrevendo uma realidade que quem opera nas trevas conhece melhor do que a maioria dos cristãos. Antes de qualquer operação espiritual ser lançada contra uma pessoa, existe uma verificação. Sempre, sem exceção. Essa verificação não é sobre a força da pessoa.
É sobre os direitos. Existe alguma porta aberta? Existe algum acordo, mesmo que inconsciente, que dá permissão de entrada? Existe pecado não resolvido, mágoa cultivada, medo alimentado, promessa quebrada? Qualquer uma dessas coisas funciona como um documento assinado, uma autorização. E com autorização, a operação avança. Sem autorização, ela trava. E foi aí que eu entendi o que aquela mulher fazia de diferente. Ela não começava a guerra pedindo vitória. Ela começava fechando portas. Ela se posicionava diante de Deus, não como vítima, implorando socorro, mas como alguém que entendia que existia uma corte, um tribunal espiritual, e que nesse tribunal os argumentos importam. Os documentos importam. O alinhamento importa. Ela começava reconhecendo a autoridade de Deus, não só como pai, mas como juiz. E essa distinção, que parece pequena para quem lê a Bíblia por cima, é enorme para quem opera no mundo espiritual. Porque quando um crente aborda Deus como juiz, ele está entrando em um protocolo diferente. Ele não está pedindo um favor. Ele está apresentando um caso, e casos, quando apresentados corretamente, geram veredictos, e veredictos do céu não podem ser revertidos por nenhuma operação das trevas. Eu preciso que você pare aqui por um segundo e deixa isso entrar, de verdade. Não é sobre gritar mais alto, não é sobre ficar mais tempo em jejum. É sobre entender que a oração tem uma estrutura, e que essa estrutura, quando respeitada, ativa algo que o inimigo não consegue bloquear. O que ela ativava era assistência angelical, e aqui é onde eu preciso ser muito clara com você. Porque esse é o ponto que mais assusta o mundo das trevas, e que menos é ensinado nas igrejas. Anjos não são decoração bíblica, não são figuras poéticas para estampar cartões de Natal. Eles são seres funcionários de uma ordem celestial, com autoridade real, com capacidade real de interferência no mundo físico e espiritual. E eles são enviados, não quando alguém chora mais forte. Não quando alguém passa mais noites acordado. Eles são enviados quando o protocolo do céu é honrado. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso não é poesia. É uma declaração de função. Eles já estão designados. Mas muitos permanecem inativos porque os crentes não sabem como ativar essa assistência da forma correta. E o mundo das trevas conhece essa lacuna e explora ela todos os dias. Quando eu estava dentro das operações, o que mais nos preocupava não era a quantidade de pessoas orando, era a qualidade do alinhamento de quem orava. Um único crente orando com entendimento real era mais ameaçador do que uma multidão orando na base do grito e do desespero, porque um crente alinhado fecha portas. E portas fechadas paralisam operações inteiras. Mas tem algo que eu preciso te revelar agora. Algo que eu nunca ouvi sendo ensinado com essa clareza em nenhum lugar. E é a parte que mais me custou admitir quando eu ainda estava do outro lado. O maior aliado do mundo das trevas dentro da vida de um cristão não é o pecado escandaloso. É a ignorância silenciosa. Pecado escandaloso, o crente percebe. Ele chora, se arrepende, busca restauração. Mas ignorância? Ignorância se instala confortavelmente. Ignorância faz o crente continuar orando anos, décadas, sem entender por que os ataques não cessam. E enquanto ele não entende, as operações continuam com total liberdade. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Pessoas genuinamente devotas, pessoas que amavam a Deus de verdade, sendo devastadas espiritualmente não por falta de fé, mas por falta de entendimento de como o mundo espiritual realmente funciona. E a revelação que mudou tudo para mim foi simples, mas devastadora. A oração mais poderosa contra qualquer operação espiritual não é a mais longa, não é a mais emocionante, é a mais alinhada. Alinhamento com arrependimento real, alinhamento com renúncia específica, alinhamento com a palavra de Deus, usada como linguagem legal diante do tribunal do céu, e alinhamento com gratidão, que sela o que foi declarado. Quando esses 4 elementos se combinam em uma oração, algo acontece na dimensão espiritual, que eu posso descrever com uma única palavra: movimento. Anjos se movem, fronteiras se estabelecem, operações travam, monitoramento falha, e a paz que o crente sente depois não é psicológica, é evidência de que o céu se posicionou.
Eu chorei pela primeira vez em anos, quando entendi isso. Não de tristeza, de raiva. Raiva de mim mesma por ter passado tanto tempo do lado errado. E raiva do sistema que mantém essa informação escondida de quem mais precisa dela. Porque se os cristãos soubessem disso, o mundo das trevas perderia seu maior trunfo, que é a ignorância deles. Eu não me converti em uma noite de louvor. Não foi num culto com música alta e altar cheio de gente. A minha conversão aconteceu no silêncio de um quarto escuro, com o peso de tudo que eu tinha feito pressionando o meu peito, como uma pedra que não saía. Depois daquela noite em que eu vi a intercessora orar e sentir aquela presença entrar no ambiente dela, algo dentro de mim começou a desmoronar. Não de uma vez, aos poucos, como uma estrutura que perde o alicerce e começa a ceder tijolo por tijolo. Eu tentei tentei me convencer de que o que eu tinha sentido era uma anomalia, que tinha uma explicação, que eu podia seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas nada. Porque quando você vê a verdade de perto, do lado de fora, não tem mais o mesmo tamanho de antes. As semanas que se seguiram foram as mais perturbadoras da minha vida, não porque algo externo estava acontecendo comigo, mas porque algo interno estava sendo demolido. Crenças que eu carregava há anos começaram a rachar. Certezas que eu tinha sobre o mundo espiritual começaram a se mostrar como mentiras bem construídas. E no centro de tudo isso havia uma pergunta que eu não conseguia escapar. E se eu estivesse do lado errado a vida toda? Eu não fui buscar uma igreja imediatamente. Fui buscar respostas. Comecei a ler a Bíblia não como quem quer se converter, mas como quem quer entender o inimigo. E o que aconteceu foi o oposto do que eu esperava. Quanto mais eu lia, mais eu reconhecia. Não como ficção, como documentação, como um relatório preciso de tudo que eu tinha visto e vivido do outro lado. Só que narrado a partir de uma perspectiva que eu nunca tinha considerado. E uma noite sem planejamento, sem ritual, sem ninguém por perto, eu simplesmente falei em voz alta para o Deus que eu tinha passado anos ignorando. Não foi uma oração bonita, foi uma confissão suja, longa, cheia de vergonha e de raiva, e de coisas que eu nunca tinha dito para ninguém. E eu contei tudo. Cada ópera cal, cada ritual, cada nome, cada porta que eu tinha ajudado a abrir na vida de pessoas que não sabiam que estavam sendo atacadas. E quando eu terminei, exausta, sem lágrimas sobrando, sem voz, aconteceu algo que eu não esperava. Paz. Não a ausência de problema, não aquela sensação vaga de alívio que vem depois de um choro. Foi uma paz com peso, com consistência, como se algo que estava faltando dentro de mim por décadas tivesse voltado para o lugar, e eu soube naquele momento, sem sombra de dúvida, que não estava sozinha no quarto. A minha vida depois disso não ficou fácil de uma hora para outra. Preciso ser honesta com você porque eu não quero te vender uma história cor-de-rosa. Houve resistência. Houve ataques. Houve noites difíceis. Porque quando você sai do lado das trevas, as trevas não aplaudem sua saída. Elas tentam te puxar de volta. Mas a diferença era que agora, eu sabia como o jogo funcionava. Eu sabia onde estavam as portas. Eu sabia como fechar cada uma delas. Eu sabia que o arrependimento não era um ritual de passagem. Era uma limpeza legal que removia permissões que eu tinha concedido ao longo de anos. E a cada porta fechada, a pressão diminuía. A cada renúncia declarada em voz alta, algo se dissolvia no ambiente ao meu redor. O que antes levava horas de ritual para construir, eu via sendo desfeito em minutos, por uma oração simples, direta e alinhada com a palavra de Deus. E foi aí que eu entendi na prática o que eu tinha visto naquela noite, com a intercessora. O poder não estava no volume, não estava na duração. Estava no alinhamento, e alinhamento era algo que eu, por ter estado do outro lado, entendia melhor do que a maioria. Porque eu sabia exatamente o ponto que o inimigo verificava antes de agir. E agora eu sabia como remover cada item dessa lista. Hoje a minha vida é irreconhecível comparada ao que era. Não porque tudo é perfeito, mas porque a base mudou. Eu não vivo mais com aquela sensação de que algo está sempre rondando. Não porque parei de acreditar no mundo espiritual, mas porque aprendi a habitar nele de um lugar de autoridade, e não de medo. E o que eu mais quero que você leve desse capítulo da minha história é o seguinte: se Deus alcançou alguém que esteve tão fundo no lado oposto quanto eu estive, Ele certamente pode alcançar você onde você está. E se a transformação que aconteceu na minha vida
veio através de entender como o mundo espiritual realmente funciona. Então, o mesmo entendimento pode mudar a sua realidade também. Você não precisa ter vindo das trevas para se beneficiar do que estou compartilhando. Você só precisa estar disposto a orar de forma diferente. Mas alinhada, mas consciente, mais posicionada. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que está sob pressão espiritual e não entende o porquê. Porque talvez essa pessoa esteja exatamente onde eu estava antes de entender a verdade. E uma informação no momento certo pode mudar o rumo de uma vida inteira. Agora eu quero te ensinar de forma prática. Sem complicação, sem termos difíceis. Porque tudo que eu vivi e aprendi não vale nada se não puder chegar até você de um jeito que você consiga aplicar ainda hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que oração não é monólogo, é protocolo. Quando você pega o telefone para ligar para alguém importante, você não liga gritando sem se identificar. Existe uma ordem, existe uma forma, e no mundo espiritual, não é diferente. Existe uma forma de acessar o céu que move coisas reais, e essa forma começa muito antes da primeira palavra ser dita. Começa com posição. Antes de orar contra qualquer coisa, você precisa se posicionar corretamente diante de Deus. E posição começa com honestidade. Não com perfeição. Com honestidade. Você não precisa estar sem pecado para orar com autoridade, mas você precisa estar sem hipocrisia. Existe uma diferença enorme entre alguém que chega diante de Deus sabendo que errou e reconhecendo isso, e alguém que chega fingindo que está tudo bem, enquanto carrega portas abertas por dentro. O inimigo não teme a sua aparência espiritual, ele teme seu alinhamento real. E alinhamento começa com arrependimento específico, não aquela oração genérica de perdoa todos os meus pecados, que a maioria repete sem pensar. Arrependimento específico é quando você para, respira e começa a identificar em voz alta o que precisa ser fechado. Mágoa de alguém que te machucou e que você nunca soltou de verdade. Medo que você alimenta todo dia como se fosse normal. Hábito que você sabe que abre porta, mas continua mantendo porque é confortável. Palavra que você falou sobre si mesmo, que contradiz o que Deus diz sobre você. Cada uma dessas coisas é uma fresta, e frestas são suficientes. Depois do arrependimento, vem a renúncia. E aqui é onde a maioria das pessoas para antes de começar, porque não foi ensinada sobre isso. Renúncia não é o mesmo que arrependimento. Arrependimento diz eu errei. Renúncia diz eu cancelo, eu retiro, eu dissolvo. Quando você renuncia em voz alta, você está usando linguagem legal no tribunal espiritual. Você está apresentando documentos, e documentos apresentados corretamente geram veredictos. Soa assim. Eu renuncio a todo acordo consciente ou inconsciente que deu ao inimigo acesso à minha vida, minha família, meu sono, minha mente e meu futuro. Eu cancelo toda palavra pronunciada contra mim em qualquer dimensão espiritual. Eu retiro minha vida de qualquer transação que foi feita sem o meu consentimento, ou com o meu consentimento na ignorância. Isso não é magia, é posicionamento legal, diante de um Deus que governa por lei, e que quando a lei é invocada corretamente, responde com autoridade. O terceiro passo é onde a assistência angelical começa a ser ativada. E aqui eu preciso que você entenda uma distinção que é fundamental. Você não comanda anjos. Isso é comportamento de quem opera nas trevas. Você peticiona a Deus, e Deus despacha os anjos. A diferença não é semântica, é estrutural. Quando você tenta comandar anjos diretamente, você está saindo da ordem correta. E fora da ordem, o protocolo não funciona. A forma correta soa assim. Hey, de acordo com a tua palavra que diz que anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdam a salvação. Eu peço que tu releases assistência angelical sobre minha vida agora, que cada anjo designado para minha proteção, para minha família e para o cumprimento do meu propósito, seja ativado. Que toda operação espiritual lançada contra mim seja neutralizada pela força que tu envias. Simples, direto, legal. O quarto passo é a declaração de fronteiras. E aqui a ordem importa demais. Declarações feitas antes do arrependimento e da renúncia são ruído. Declarações feitas depois são comandos com respaldo celestial.
Você declara coisas como: nenhuma arma formada contra mim prosperará. Todo espírito designado para monitorar minha vida está cego para minha movimentação. Todo altar levantado contra o meu nome é desmontado agora. Minha casa, meu sono, minha mente e meu corpo pertencem a Deus e estão fora do alcance de qualquer operação das trevas. Não grite isso com desespero. Declare isso com convicção, porque convicção é o que diferencia uma declaração de fé de uma declaração de medo disfarçada de fé. E o quinto passo, que a maioria jamais faz, é o que sela tudo. Gratidão antes da manifestação. Quando você agradece a Deus pelo resultado antes de ver o resultado com os olhos físicos, você está sinalizando ao céu que você acredita que o veredicto já foi dado. E veredictos confirmados são executados. Não há mais negociação. Não há mais abertura para contraofensiva. O processo foi encerrado. Você diz: Pai, eu te agradeço porque a assistência foi enviada. Eu te agradeço porque cada operação lançada contra mim falhou. Eu te agradeço porque tua palavra sobre minha vida está sendo cumprida agora mesmo, enquanto eu falo. Eu recebo essa paz como evidência de que o céu se posicionou a meu favor. E então você para. Sem repetição ansiosa, sem ficar verificando se funcionou. Sem passar o dia inteiro reorando a mesma coisa com medo de que não tenha adiantado. Repetição baseada em medo não é fé, é desconfiança. E desconfiança reabre o que a oração fechou. Agora deixa eu te falar sobre algo que acontece depois e que quase ninguém está preparado para lidar. Depois que a oração correta é feita e a assistência angelical é ativada, o inimigo não ataca de frente. Ele muda de estratégia. Ele vai tentar entrar pela sua boca, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras no dia seguinte à oração. Você vai acordar e vai querer dizer: será que funcionou? Ou eu sabia que não ia mudar nada? Ou isso sempre volta. Essas palavras são iscas. E se você morder a isca, você está reabrindo por livre escolha o que a oração fechou. Por isso a manutenção do avanço não é feita com mais oração. É feita com disciplina de boca e de mente. Cada palavra que você fala depois de uma oração de autoridade é um voto. Ou confirma o veredicto, ou questiona ele. E questionamento no mundo espiritual tem peso. Mantenha o que você declarou. Guarde o que Deus fechou. E não anuncie para o mundo inteiro cada batalha espiritual que você está travando. Porque informação dada ao ambiente errado alimenta o inimigo. Jesus curou pessoas e disse não. Conta para ninguém. Ele não estava sendo modesto. Estava sendo estratégico. Escreve aqui nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração simples é um posicionamento real. E posicionamentos reais movem o invisível. Eu quero que você pare por um momento antes de fechar esse vídeo. Respira fundo. Porque o que eu vou dizer agora é talvez a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Você não chegou até aqui por acaso. Eu não acredito em coincidência espiritual. Acredito em direcionamento. E se você assistiu esse vídeo do começo até aqui, algo em você estava precisando ouvir exatamente isso. Talvez você esteja carregando um peso que não consegue explicar. Talvez você ore e sinta que o teto está fechado. Talvez você já tenha desistido algumas vezes e voltado. Talvez você nunca tenha contado para ninguém o quanto está cansado espiritualmente. Eu vim do lado oposto para te dizer com total certeza: você não está louco. O que você sente é real. O mundo espiritual é real. Os ataques são reais. Mas a autoridade que está disponível para você também é real. E ela é maior do que tudo que o inimigo pode lançar contra a sua vida. O que eu vivi, o que eu vi, o que eu aprendi do lado mais sombrio possível, me deu uma certeza que nenhuma teologia de livro poderia me dar. Deus não é apenas poderoso em teoria. Ele é ativo, ele é presente, ele governa por lei. E quando essa lei é honrada por um crente, que ora com entendimento, o inferno recua. Não porque o crente é forte, mas porque o Deus que responde é irresistível. Você não precisa viver sob ataque permanente. Você não foi criado para sobreviver espiritualmente. Você foi criado para habitar em autoridade. E autoridade não é algo que você conquista depois de anos de sofrimento. É algo que você acessa quando entende como o céu funciona e se posiciona corretamente diante dele. Começa hoje. Não amanhã. Não depois que você resolver tudo na sua vida. Hoje. Com um arrependimento específico.
com a renúncia declarada, com a petição por assistência angelical, com a declaração de fronteiras, e com a gratidão que sela o que foi feito. Uma oração assim, feita uma única vez, com alinhamento real, vale mais do que 1000 orações feitas no desespero sem entendimento. E se você ainda tem dúvida se isso funciona para você, eu quero que você lembre de uma coisa: eu estava do lado de quem atacava. Eu vi o que paralisa as operações das trevas. Não foi força humana. Foi alinhamento divino. E esse alinhamento está disponível para qualquer pessoa que decida honrar o protocolo do céu. Você tem tudo o que precisa. Agora você tem o entendimento também. Então, vai com tudo. Escreve aqui nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Porque isso não é só uma frase bonita. É uma declaração de posição. E o mundo espiritual ouve cada palavra que você fala com convicção. Compartilhe esse testemunho com alguém que você sabe que está travado espiritualmente e não entende o porquê. Manda para aquela pessoa que ora, mas está exausta. Para aquela que sente que algo invisível pressiona a vida dela. Para aquela que precisa ouvir que existe uma forma de orar que realmente move o céu. Você pode ser o canal pelo qual essa informação chega até quem mais precisa. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque o que foi compartilhado hoje é só o começo. Existem revelações que ainda estão por vir, verdades sobre o mundo espiritual, que o inimigo prefere que permaneçam escondidas. E esse canal existe exatamente para isso. Para trazer à luz o que as trevas insistem em esconder. Deixa o like antes de sair. Cada like diz ao algoritmo que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E cada pessoa que assiste pode ser alguém que finalmente entende como orar de verdade. Até a próxima revelação. E que você saia daqui diferente de como entrou.